Inglês em 5 meses do 3 em 5 versus 3 anos das escolas tradicionais. Tá, vamos lá. Vou começar falando dos 3 anos das escolas tradicionais. Em 3 anos das escolas tradicionais, geralmente, o que dá para estudar de inglês? Você não tem um conteúdo programático que leve em consideração a vida do adulto. Você leva em consideração a gramática. Geralmente é assim, lá no início se estuda sobre o verbo to be, logo lá no início. Você estuda também sobre os artigos, você estuda sobre o presente simples, ou seja, é um estudo baseado mais na gramática. É um estudo baseado no que você vai aprender de gramática. Então, durante 3 anos, você aprende gramaticalmente. Tanto que muitas escolas tradicionais utilizam livros que vendem na internet. São livros que a gente compra na internet de gramática e as escolas criam uma metodologia em cima daquele livro ali, padrão, e começam a dar aulas. Então, por isso que demora. Assim. 3 anos das escolas tradicionais é como se fosse um básico do inglês. Você sai do básico e entra no intermediário. Geralmente, na maioria das escolas. Então, 3 anos das escolas tradicionais é justamente isso. Na teoria, você conseguiria se virar com o inglês. Na teoria, se você fizer bem 3 anos das escolas tradicionais, você se vira com o inglês a ponto de conseguir viajar, a ponto de você conseguir participar de uma entrevista de emprego, não se enrolar nas perguntas. Só que na prática é um pouquinho diferente. Eu conheço muita gente que estuda 10 anos em escolas de inglês e não consegue abrir a boca para falar. Então, qual a diferença entre os 3 anos das escolas tradicionais e o inglês em 5 meses do método 3 em 5? É o seguinte, no método 3 em 5, o que acontece? A gente tem um conteúdo específico. Nós, adultos sem tempo, a gente tem uma sequência na nossa vida, que a gente precisa comer, a gente precisa beber, a gente precisa dormir, a gente precisa descansar, né? A gente não pode ficar cansado, a gente precisa de certas coisas mais básicas. Então, quando a gente é adulto, a gente precisa disso. Se a gente não dormir, por exemplo, a gente não trabalha direito. Se a gente não comer, a gente fica com fome, não consegue pensar em nada. A gente pode morrer de sede, por exemplo, se a gente passar muito tempo sem beber água. Existe essa sequência. E essa sequência é um estudo, que eu vou falar sobre estudo mais para frente. E se a gente pegar esse estudo e estudar na sequência, também com a gramática na sequência, a gente consegue aprender em 5 meses o que levaria 3 anos nas escolas tradicionais. Então, essa é a diferença. O inglês em 5 meses do método 3 em 5 e os 3 anos das escolas tradicionais. É que em 5 meses do método 3 em 5 você tem um estudo mais aprofundado do que a gente realmente precisa como adulto, como ser humano adulto. Então, é mais rápido, muito mais rápido, né? 5 meses versus 3 anos não tem como comparar. Não tem como comparar.